nada melhor do que falar um pouquinho do que a gente tem vivido, né, com Jesus e coisas que o Espírito Santo está trabalhando na minha vida. E foi isso que aconteceu. Ele me direcionou para o tópico de hoje. E eu vou falar um pouco sobre confiança no Senhor. Gente, eu estou muito nervosa, sério. Tá bom. Para quem não sabe, mas o pastor acabou de falar, né, eu acabei de me formar em medicina. E nesse ramo, eu acho que a faculdade é muito difícil. Tipo, é difícil. Eu não achei assim tão difícil quanto falam. Mas eu acho que a parte mais difícil para mim foi essa questão de se formar. De ter que fazer agora. Tipo, agora sou eu e eu que vou lidar com tudo. E eu acho que mais difícil mesmo foi arrumar trabalho. Todo mundo fala na faculdade que, se você tiver a parte teórica e fizer contatos, se você conhecer as pessoas certas, vai dar tudo certo. Na hora certa, você manda mensagem, você fala com aquelas pessoas, e elas vão te colocar no lugar certo, você vai começar a trabalhar, vai ser tranquilo. Mentira. Eu fiz toda a lição, né, de casa de networking, conversei com muitos professores, com vários preceptores, pessoas que eu conheci, eles falaram, não, me manda mensagem quando você se formar, me manda seu currículo, a gente conversa, você vai trabalhar, fica tranquila. Falei, tá bom, né? Assim que eu me formei, peguei meu CRM, eu mandei muitas mensagens. Tipo assim, muitas mensagens. E existem milhares e milhares de aplicativos de plantão, tipo assim, plantão em, sei lá, Carapicuíba, plantão em... E você vai e fala, tipo, pego. Só que não é só você que fala pego. São milhões de pessoas falando pego, mandando mensagem, querendo trabalhar. E, assim, não é tão fácil. E eu tinha certeza de que ia dar certo, porque me prometeram que ia dar certo, né? Falaram, não, vai dar certo, você vai trabalhar. Mas os dias foram passando, as mensagens que eu enviei tinham resposta, mas não eram as respostas que eu queria. A maior parte das pessoas que formaram comigo começaram a postar na internet que estavam trabalhando, postar no plantão, né? Primeiro plantão, tá? E eu nada. Eu estava em casa, na companhia da minha mãe, estudando de vez em quando para a residência, porque a gente fica meio, que triste, nada está acontecendo na minha vida, mas foi isso. E eu fiquei lá esperando alguém me responder e alguém me dar um trabalho. E o resultado que me prometeram não aconteceu assim como eu esperava. E o tempo foi passando, e eu fui ficando cada vez mais angustiada. Eu ia dormir com um peso assim no peito, pensando, meu Deus, eu nunca vou trabalhar. Um pouco pessimista. Mas é que, tipo, quando você está passando pela situação, é diferente, gente. Eu sou um pouquinho dramática também, só um pouquinho. E daí eu ia pensando, gente, eu vou esquecer tudo que eu aprendi. Não dá essa sensação? Dá? Eu tô falando, gente. E daí eu falei, não, nossa senhora, eu ia dormir, eu pensava, Deus, amanhã, por favor. E eu tava quase topando ir, sei lá, pra São Roque trabalhar, gente. Tipo assim. E eu... Não, mas é sério. E daí eu ia dormir, tipo, muito angustiada, assim, pensando, meu Deus, todo mundo falou que ia dar certo e não tá dando certo. O que eu tô fazendo de errado, né? Será que, sei lá, alguém me colocou numa listinha negra de não contratar, né? Não sei. Mas daí, nesse dia, em um desses muitos dias que eu fui dormir muito angustiada, eu parei, eu ajoelhei e comecei a orar. E daí, tipo, né? É diferente quando a gente se ajoelha e ora. E eu coloquei diante do Senhor tudo que eu estava sentindo, todo esse drama, assim, todo esse peso, mas era real para mim. Eu estava quase tendo uma crise de pânico naquele dia. E eu ajoelhei e coloquei diante do Senhor o que eu estava sentindo, tintim por tintim. Eu falei, Senhor, estou desesperada, eu acho que eu não vou trabalhar. Será que eu me formei? Mas, tipo assim, não era para eu ter feito medicina? Não sei, tipo, gente, eu comecei a colocar tudo em questão, assim. E ali eu percebi que o que eu estava fazendo durante essas semanas era confiar em pessoas e não confiar no Senhor. Eu estava deixando de colocar toda a minha confiança em Deus e eu estava confiando no meu network. Naquelas pessoas que me prometeram coisas e que, tipo, são só pessoas, né? Elas devem ter prometido para centenas de outras pessoas, também para, tipo, um pouco de ego, né? Eu consigo um trabalho para você, né? E eu queria ler Jeremias 17, 5 a 8. Diz assim, assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem, faz da carne mortal o seu braço e aparta o coração do Senhor, porque será como um arbusto solitário no deserto e não verá quando vier o bem. Antes, morará nos lugares secos do deserto,
na terra salgada e inabitável. Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Porque ele é como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor. Mas a sua folha fica verde e no ano de sequidão não se perturba, nem deixa de dar fruto. E eu percebi que eu fui o primeiro homem, o homem que confiava em homens. Eu achei que as pessoas iam me dar alguma coisa que só Deus poderia me dar, uma bênção que só Deus poderia me dar. E a minha fé não estava nele, não estava no lugar certo. E quando a gente se apega ao nosso próprio entendimento, que nem diz em Provérbios 3:5, a gente não pode esperar bons frutos, a gente não pode esperar que a mão do Senhor vai estar ali, sendo que a gente não está confiando nele. A gente espera o quê? Ansiedade, que era o que eu estava sentindo, e desesperança. Mas quando a gente coloca nas mãos do Pai a nossa certeza, quando a gente confia no Senhor, que nem o segundo homem de Jeremias, a gente pode passar até por uma seca, mas a nossa raiz está tão fincada do lado do rio, que a gente vai ter a nossa fonte ali e ela não vai faltar conosco. Deus não falta conosco. Como está escrito também em Isaías 40:31... Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. É assim que a gente se sente quando a gente coloca a confiança no lugar certo, né? E naquele momento eu percebi que eu estava pecando, né, feio, colocando as minhas esperanças em homens. E eu confessei ao Senhor e eu entreguei minha vida profissional a Ele. E, gente, foi a primeira vez, não é surpresa nenhuma, né? Mas foi a primeira vez em dias que eu dormi bem. Tipo, eu não fiquei com aquele peso. Parece que tem alguém pisando em você, sei lá. É muito opressivo, assim. E eu consegui dormir tranquila. E isso por quê? Porque a gente depende de Deus. A gente precisa dividir nossos fardos com Jesus. A gente precisa fazer, como diz em Hebreus 4, né, que ele fala: cheguemos-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça. E ele vai dar misericórdia, a gente vai achar a graça, né? E a gente precisa falar com Deus. Tipo, ele sabe o que você está passando. Ele sabe de tudo que você está vivendo. Mas ele quer que você fale com ele. Ele quer que você confie, né? E confiança é base de todo relacionamento. E, às vezes, por conta da nossa carne, pelo menos foi a minha... Eu sou um pouquinho controladora. E eu acho que a gente gosta de fazer tudo por nós mesmos, né? Ter tudo numa agenda, ter a certeza de que aquilo vai dar certo. E, às vezes, a gente pensa também que o Senhor não precisa se preocupar com aquele problema tão pequeno nosso, né? Ah, só um trabalho. O que vai fazer? Ele tem tanta coisa para pensar, né? Mas... ou então até talvez a gente entregue, mas a gente entrega, né? A gente coloca uma cordinha no nosso problema e fala: tá, Senhor. Mas daí quando a gente quer, a gente puxa de volta e fala: não, deixa que eu cuido. Mas Jesus quer o controle. Ele quer que a gente confie, que a gente dependa dele. Ele quer tirar o peso das nossas costas, ele quer dividir o fardo com a gente. Ele quer que a gente ande no jugo com ele para ficar mais tranquilinho, né? E ele liberta a gente da ansiedade, da angústia que vem com todo o peso do mundo, né? O peso do mundo. Mas nem sempre é fácil, só que é um exercício diário, é um exercício constante de entrega e de negar o nosso ego, porque é isso que eu falei, né? A nossa carne tende a querer o controle, tende a querer tudo pra gente, mas a gente tem que dividir isso com Deus e não é difícil, não é fácil, mas a gente precisa exercitar. E em Salmos 37:5 diz... Entrega o teu caminho... 37. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. E é isso. Tipo, se a gente realmente coloca o nosso problema, nossa vida nas mãos de Deus, ele faz o que a gente precisa, não o que a gente quer, né? Também tem essa. E só para finalizar, eu li uma devocional esses dias sobre confiança enquanto eu estudava, e eu encontrei um trecho que o autor resumiu bem o que eu queria falar. E ele falava assim: a fé não é construída sobre respostas, mas sobre relacionamento. Quando não temos controle do futuro, podemos descansar sabendo que Deus tem. A gente não consegue controlar a nossa vida, gente. Na verdade,
porcamente a gente consegue decidir que horas que a gente vai, sei lá, comer. Mas Deus tem o controle. A gente precisa ter a confiança, a gente precisa... E para isso a gente precisa de um relacionamento, né? A gente precisa conversar, a gente precisa ter uma vida e saber quem é o Deus que a gente confia, né? Para ter essa certeza. E então a gente precisa confiar nele e colocar a certeza de que ele vai fazer o que a gente precisa e que a gente tem o caminho traçado por ele. Arrumei. Eu arrumei um trabalho fixo, é tipo PJ, né, gente? Então, às vezes a gente trabalha, às vezes não. Mas aí eu tô bem tranquila, assim. Eu fico lá, tá bom, se eu não trabalhar, não trabalhei, porque Deus não quis. Então, tá bom. É isso.